Olá, pessoal! Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com a sua vida e com a sua família. Amém? Hoje estou aqui para ministrar e trazer uma mensagem no seu coração. E hoje a mensagem que nós iremos ler é uma mensagem poderosa, uma mensagem muito maravilhosa. Amém? Mas antes de assistir esse vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você receber as notificações. É só você apertar na palavra inscrever-se em letras vermelhas, aí do lado vai aparecer um sininho, você ativa todas e pronto, já está inscrito. E todas as vezes que eu postar uma mensagem, todas as vezes que eu postar uma ministração, ela chega ao seu celular. Amém? Bom, hoje eu estou aqui e agora nós vamos meditar no versículo que eu senti de trazer hoje. Hoje nós vamos falar da grandeza do poder que é do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então é bom nós compreendermos qual é a grandeza desse nome. E eu vou ler uns versículos aqui que olha o que a Bíblia fala antes dele chegar a esse poderoso nome. Amém? Vamos ler então? Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao 11. Olha o que a Bíblia diz. Embora sendo Deus, não considerou quer ser igual a Deus, fosse algo a quem devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio de forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus por essa palavra, né? É uma palavra linda, eu estava meditando ela agora de pouco, e é uma palavra muito linda. E o que a Bíblia diz? Jesus, ele renunciou, ele era Deus, ele estava no trono antes da criação do universo, ele já era Deus. Mas ele renunciou a tudo, ele renunciou a sua honra, a sua glória, o seu poder, e ele veio como um ser humano, ele nasceu como uma pessoa normal, ele passou nessa terra não como ser um Deus, não com aquele poder, mas ele passou a ser escravo, ele passou a ser um servo, ele passou a servir para depois ser servido. Por isso é importantíssimo você compreender que é importante você servir. Servir é lá que você vai chegar a ser servido. Jesus declarou que servir é muito mais importante do que ser servido. E ele passou a servir, ele foi obediente até a morte. Ele abaixou a cabeça, ele não deu um ar quando eles estavam julgando ele. Embora sendo Deus, embora tendo poder, embora tendo autoridade para isso, mas não. Ele veio que nem a Bíblia fala. A Bíblia simboliza o cordeiro e o leão. E por quê? Porque o cordeiro ele é mansinho, o cordeiro ele é bonzinho, ele é levado ao matadouro e ele vai de cabecinha baixa, entendeu? Então ele é manso. Jesus sempre foi manso. Jesus ele nunca foi uma pessoa, embora tendo todo o poder, toda a autoridade, ele nunca foi uma pessoa assim, falar, eu sou poderoso e pronto, me obedeçam. Ele nunca foi esse tipo de pessoa de humilhar as pessoas pelo seu poder e pela sua autoridade. Ele nunca foi assim e nunca será assim. Mas um dia ele virá como leão, porque ele virá para estabelecer justiça. Na época que ele veio, ele foi justificado, ele foi passado de tribunal para ver se ele era justo ou não. Embora ele foi
castigado sem pena alguma a preço de morte, morte de cruz. Uma morte de cruz, quem ia na cruz naquela época era chamado de maldito. Então Jesus ele se fez de maldito para eu e você sermos benditos hoje. Jesus se fez de condenado para nós sermos inocentes, embora ele fosse inocente, embora não havia nele culpa alguma, mas ele fez para mim e para você estarmos aqui hoje. Então, a partir de quando ele fez tudo, até a morte, e após a sua morte, ele desceu ao inferno. Ele ali, após a sua morte, olha que lindo, ele desceu ao inferno e ele chegou lá para as pessoas que estavam lá, para as pessoas que não creram nele, para o próprio diabo falando, eu venci, então agora nada mais te pertence, então nada te pertence, me dá as chaves daqui, porque agora quem manda aqui sou eu, porque quem manda em todo lugar agora sou eu venci. Embora o inimigo achando que se Jesus morresse, porque o inimigo que plantou no coração de Judas para Judas traí-lo, para Judas entregá-lo aos principais sacerdotes, embora o inimigo achando que se ele morresse, pronto, acabava. Mas o inimigo não contava que Deus o ressuscitaria dos mortos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Amém? Então, ele não contava, o inimigo ele não contava, e ele achava que Jesus morrendo, acabou, ele ia continuar mandando assim, mas Deus, além dele ter ressuscitado o próprio filho, ele encheu o filho de autoridade, de poder. Então o poder que houve em Deus passou a ouvir também em Jesus, tanto que Deus o liberou a ele nome sobre todo nome. Por isso, se você crer, você quer ser liberto de uma cura, de uma doença, você quer receber a sua cura, você está com uma doença grave que aos olhos da medicina é impossível, fala em nome de Jesus com fé, porque você recebe, porque esse nome é sobre todo nome. Se você quer receber a sua causa na justiça, pede em nome de Jesus com coragem, com ousadia, que você vai receber. Você quer uma restauração num casamento, pede em nome de Jesus, que Deus vai fazer, porque esse nome ele é o nome sobre todo o poder que existe no céu e na terra, e todo joelho tem que se dobrar perante esse nome. Amém? Porque é o nome sobre todo nome, é Jesus o poderoso. Hoje ele é poderoso, ele veio aqui como uma pessoa simples, humilde, ensinar e estabelecer o reino de Deus. Jesus ele mostrou o reino do Pai para os seres humanos, ele revelou as grandezas do reino do Pai, as quais estavam escondidas ante os olhos dos seres humanos, mas ele mostrou, ele revelou, ele contou em parábolas, ele contou em histórias que aconteceram com seus servos, mas ele revelou a grandeza do reino celestial do Pai para os seres humanos e para todos aqueles que crerem nele e se dobrarem perante ele, esses estarão nesse reino. Amém? Porque se dobrar perante Jesus é você não se curvar mais diante das suas lutas, diante das suas situações, porque quando você se dobra perante Jesus, a sua vida ela vai ser restabelecida, restituída, reconstruída a uma nova vida, uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida não com as coisas deste mundo, não com as felicidades deste mundo, não com as coisas temporais deste mundo, mas com as coisas eternas. Uma pessoa, muita gente tem medo da morte, mas Jesus ele passou pela morte e ele mostrou que há um caminho além da morte. Ele mostrou que há esperança da salvação eterna. Tanto que Paulo, ele estava conversando com a igreja de Filipenses e ele falou: eu prefiro antes deixar o meu corpo e ir habitar com o Senhor, porque ele sabia que além dessa vida, além das coisas deste mundo, havia uma esperança maior. Então é essa esperança que eu e você temos que ter. Por isso que nós temos que nos dobrar, crer mesmo de todo o coração, confessar com a boca que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Porque Ele é a nossa esperança, Ele é a porta, Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Assim como uma avenida, por exemplo, você precisa chegar até o centro, mas você precisa passar pela avenida para você chegar. Amém?
Assim é Jesus. Jesus, ele é o caminho de entrada para você chegar ao Pai. Ninguém nunca viu a Deus, mas Jesus, ele é o caminho que te leva a Deus. Então hoje eu senti de falar da importância do nome de Jesus, mas não somente disso, mas somente das situações, das circunstâncias que Jesus passou para chegar a ter esse poder. A gente fala, nossa, eu queria ser assim, eu queria muito ser assim, mas a gente não vê o esforço que a pessoa passou para chegar a ter uma vida feliz, uma vida cheia de riqueza. Muitas pessoas falam, eu queria ser assim, queria ter todo esse dinheiro. O dinheiro, ele é importante, gente. Sem o dinheiro a gente não se alimenta, a gente não compra, a gente não se alimenta, a gente não come, não coloca combustível no carro. O dinheiro, ele é importante, ele é fundamental, mas tem que tomar cuidado se às vezes a gente não está dando crédito mais ao dinheiro do que a Deus. Deus, ele quer que você viva uma vida abundante. Deus, ele não quer que você viva na miséria. Mas será que a gente vê o esforço que a gente faz para chegar a ter? Amém? Porque é necessário esforço. Que graça teria se a gente tivesse tudo de mão beijada? A gente não ia ver o esforço. Amém? E Jesus, ele se esforçou para ter o nome sobre todo nome. Ele se esforçou para ter o seu nome acima de todos os nomes. Amém? Então, fica com essa palavra. Este nome tem poder, e tem poder para você receber o que você quer receber. Amém? Compreenda que o nome de Jesus é o nome mais poderoso. Então, tudo que você pedir em seu nome, você receberá. Mas é necessário a fé. Amém? E é por isso que agora nós vamos orar e nós vamos entrar na poderosa presença do nosso Criador. Amém? Eu desejo que você concentre o seu coração e conecte o seu coração, a sua fé a Deus neste momento. Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, eu me coloco na Tua santa e poderosa presença neste momento de oração para Te agradecer primeiramente por mais um dia de vida, Te agradecer pela oportunidade de eu, juntamente com essa pessoa, estar aqui, Senhor, estar aqui para ouvir a Tua palavra, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, de podermos ouvir a Tua palavra, de podermos ter o privilégio de orar, de estar contigo. Meu Pai, que palavra! O Senhor Jesus, ele veio como uma pessoa humilde, ele esvaziou-se de si, ele não veio com honra, ele não veio com riqueza, ele não veio mostrando ser o próprio Criador, mas ele veio como uma pessoa simples, humilde. Senhor, isso nos ensina muitas lições. Quantas vezes nós precisamos ter essa humildade que Jesus produziu e que Jesus ainda produz. Meu Pai, essa humildade, a humildade de tratarmos as pessoas segundo o coração e não pelas suas riquezas e pelos seus bens. Termos a humildade de sermos conforme a imagem do Teu Filho Jesus. Termos essa humildade de tratar o próximo, o próprio inimigo, as próprias pessoas que querem nos prejudicar, tratar com humildade, porque foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou. Meu Pai, Jesus, ele se esforçou, ele foi fiel, obediente até a morte, e ele ainda suportou a morte de cruz. Meu Pai, ele se fez de maldito para nós sermos benditos, e é por isso que hoje todo joelho se dobra, se curva, toda pessoa se humilha perante o Senhor, para que em seu tempo essa pessoa seja exaltada, e porque somente Tu, Jesus, é digno de todo louvor, de toda exaltação, de toda adoração, e todo nome se dobra perante o Teu nome, todo joelho no céu e na terra e até embaixo da terra se curva, se dobra perante o Senhor, perante o Teu santo nome. Meu Pai, e a Tua palavra diz, o Senhor Jesus declarou que tudo que nós quisermos e precisarmos e pedirmos em nome dEle, com fé, crendo, nós já receberemos, porque é esse nome que tem todo o poder.
Oh, meu Pai, obrigado por este nome, porque o Senhor o nomeou acima de todo nome, para que através desse nome nós poderemos receber as nossas bênçãos, as nossas vitórias, a nossa cura, a nossa restauração. Oh, meu Pai, essa pessoa que tem buscado por uma restauração no casamento, neste momento ela pede em nome de Jesus que ela possa receber, Senhor. Oh, meu Pai, uma pessoa que tem buscado a cura, a libertação. Oh, meu Pai, que o Senhor dê essa cura e essa libertação. Oh, Pai, a libertação física, a libertação emocional, a libertação espiritual. Que o Senhor venha, meu Pai, renovar o corpo, a alma, a mente dessa pessoa, o psicológico, Senhor. Porque muitas pessoas, Senhor, o seu psicológico está sendo afetado. Muitas pessoas, meu Pai, têm estado desanimadas, têm estado em crise de depressão, em crise de ansiedade, de síndrome do pânico. Oh, meu Pai, essa pessoa que tem medo, oh Senhor, mas o Senhor já carregou esse medo, o Senhor já carregou essa crise, o Senhor já carregou esse mal-estar lá na cruz. Oh, e é por isso que hoje toda doença, toda enfermidade, todo levante de Satanás não pertence a nós que cremos em Ti, porque o Senhor já levou tudo isso lá na cruz, Senhor, e nós não necessariamente devemos aceitar isso, Senhor, porque o Senhor fez nós vencedores através do Teu esforço e sacrifício. Através da Sua morte, nós podemos receber a nossa cura, a nossa restauração, a nossa libertação. E nós podemos também receber, Senhor, a alegria em abundância, porque o Senhor veio para nos dar uma vida feliz neste mundo. Mas também, Senhor, através de Ti, nós podemos receber a maior esperança, a esperança de que a vida não acaba após a morte, a esperança que a nossa vida não termina, a esperança maior é de estarmos juntamente contigo. A nossa maior esperança, Jesus, é dizer como Paulo: eu prefiro antes deixar este corpo, mas eu não deixarei este corpo em vão, eu irei habitar com o Senhor. Oh, meu Pai, Paulo estava nos seus últimos dias aqui na terra e ele disse: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. Oh, meu Pai, que nós um dia possamos dizer que nós combatemos o bom combate e que a fé esteja sempre guardada no nosso coração, guardada em uma caixinha, Senhor, onde nada pode abrir, que a nossa fé possa estar no nosso coração. Oh, meu Pai, que nós possamos combater o bom combate e ter a certeza da nossa salvação, a qual Cristo conquistou para nós. E é por isso que, meu Pai, nós Te agradecemos pela Tua palavra e por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará pela nossa vida, e pelo imenso sacrifício e poder e grandeza que o Senhor operou através de Cristo, ainda que Cristo morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores, para nos garantir a salvação eterna e o poder de perdoar os nossos pecados. E é por isso que desde já, Senhor Jesus, nós Te agradecemos pelo privilégio de poder ser chamado Teu filho, Teu servo, porque hoje nós não somos mais só servos e filhos, mas o Senhor nos considera também amigos. Oh, meu querido e minha querida, você que tem enfrentado uma luta, a qual você tem guardado para si, não guarde para si, confesse ao Senhor, porque Ele é teu amigo. Oh, Jesus, Ele quer receber o teu pedido hoje ainda. Ele quer que você confie nele. Ele quer que você compreenda que Ele é seu amigo, para que nele você deleite o teu coração e os teus desejos, porque Ele concederá quando você depositar a sua confiança nele. Assim nós oramos, meu Pai, e nós a partir de agora depositaremos em Ti a Tua confiança, e o nosso joelho se dobrará perante Ti, só perante o Senhor, porque o Teu nome é digno de receber
toda adoração e exaltação. Em nome de Jesus, nós oramos, determinamos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, que esta oração possa estar presente ao Senhor, que o Espírito Santo ele leva a nossa oração a Deus. Amém.